A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira e mais uma vez estamos aqui com a palavra de Deus e sempre com o mesmo objetivo, que essa palavra venha mudar a sua vida, a vida das pessoas que te rodeiam. Amém? E a palavra do Senhor está no livro de Ezequiel, no capítulo 47, e a palavra do Senhor diz assim: Depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou para a porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros mil, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, no qual não se podia passar. E me disse: Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: Essas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Tudo viverá. Você pode ficar no raso ou no profundo. As águas nos tornozelos, joelhos, lombo, passar a nado, ou seja, águas profundas. A vida está nas águas, águas profundas, águas que irrigam, que fazem crescer árvores de toda espécie. Toda espécie. Olha o que ele fala aqui, ó. E me disse: Visse isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ele traz você à margem do rio. Sabe por que ele trouxe? Para você ver a quantidade de árvores que tinha ao redor. O profeta viu aquela quantidade e ficou impressionado. E há uma decisão, quando você começa a fazer uma reflexão, há uma decisão pessoal. Você quer ficar no raso ou mergulhar em águas profundas? É você que vai decidir. Águas nos tornozelos, no joelho, nos lombos. Tá bom aqui nos lombos? Ou você quer ir no profundo? Olha como é interessante. Em João 4, no versículo 13 e 14, Jesus diz assim: Afirma-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna. Uma fonte. Não para. Você pode decidir ficar com a água nos tornozelos, acreditando em fábulas, acreditando em riquezas imediatistas, acreditando em um monte de coisa. Você também pode decidir em permanecer com as águas nos joelhos, vendo o copo, sabe? O copo tá cheio. O copo vai ficar cheio e nunca fica. Olhando para estímulos subjetivos,
aquele estímulo que diz que você pode tudo, que você é isso, que você, onde você é o centro. Você pode também decidir também em permanecer nas águas nos lombos, acreditando na sua autossuficiência. Eu, sabe tudo, sei tudo, olhando as pessoas como se fossem inferiores, acreditando nos falsos evangelhos, pensamentos de prosperidade, de profetas falsos, aquela prosperidade a qualquer custo, do triunfalismo a qualquer custo, julgando todos porque se sente perfeito, criando padrões de julgamentos. Como você também pode decidir mergulhar em águas profundas. Quando você mergulha em águas profundas, você vai passar por vários processos. Vários processos. Você vai passar por processos assim que você vai falar, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque você vai entender que você depende tudo de Deus. Que você tem que entregar tudo a Deus. Você é dependente de Deus. Isso é você estar em águas profundas. Ter intimidade com o Pai. Eu vou ler um texto para vocês no Salmo 66. O Salmo 66, ele diz assim, no versículo 10 ao 12, tá? Pois tu, ó Deus, nos provastes, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimisse as nossas costas. Fizesse que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxesse para um lugar espaçoso. Cadê o triunfalismo? Sabe, amados, Deus coloca você em determinados locais para que você aprenda a depender dele. Senão Jesus, ao ser batizado, não ia para o deserto. Elias, deserto. Moisés, deserto. Aonde você aprende. Aonde você também aprende a ser humilde. Aonde você vê coisas que você nunca imaginava em ver. Esses versos nos mostram processos. As provas que passamos para nos aperfeiçoar, ensinar, para a gente aprender a adorar mais, para a gente aprender a estar na presença do Pai. O Pai nos prova. Ele nos acrisola como a prata. O Pai quer nos purificar. Ele quer que a gente viva em santidade. Porque a palavra diz, sede santo que eu sou santo. Esse texto de Ezequiel nos mostra que as águas entram no Mar Morto e deixam as águas como saudáveis, completamente saudáveis. Quando nós levamos a palavra viva, ela gera cura, ela gera libertação, ela gera arrependimento, ela gera salvação. Muda a vida das pessoas completamente. Olha que ele fala, essas águas saem para a região oriental e desce a Campina e entra no Mar Morto. Entra no Mar Morto. E vai gerando água saudável. E ele diz, toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passe esse rio. E por onde passar esse rio, as águas serão saudáveis, ficarão saudáveis. Haverá cura. Por onde passar. Por onde você passar, levando a palavra, ali haverá vida. Ali haverá vida. Vida abundante. Por onde você passar, levando a palavra verdadeira. Pois saiba que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior que o pecado do homem. Sempre vai ser maior a graça de Deus do que o pecado do homem. Então leve a palavra verdadeira, sabe? Olhando
entendendo, meditando, para que as pessoas entendam o que é a palavra, e não por coisas subjetivas, e não por coisas fantasiosas. Ao entender a obra da salvação, nós vemos que não fomos salvos por conta de prata, de ouro, e sim pelo sangue derramado de Jesus. Assim, sabe, a gente começa a compreender que tem um objetivo. Sabe, assim ficando, a gente começa a perceber que águas nos joelhos, nos tornozelos, nos joelhos e lombos, está sempre no raso. E muitas vezes com essas águas no tornozelo, no joelho, nos lombos, que está no raso, acha-se, fica achando que está no profundo. Só que não está no profundo. Eu vou ler um texto aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 17 ao 20. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Entenda que Deus, primeiro, Ele quer ser chamado de Pai. Intimidade. Ele deu seu Filho para morrer por todos nós. Ele quebra as tradições. Ele quebra essas culturas que o homem cria. Ele faz o ouro e a prata perder completamente o valor. Ele destrói essas falsas filosofias, essas vãs filosofias. Ele destrói deuses por mãos de homem, construída por mãos de homens, a qual cria um monte de ideia que a fé é isso, que é, sabe, ideias totalmente sem lógica, sem, biblicamente falando, não existe. Nada que Deus colocou são coisas criadas por homens. Religiões criadas por homens. Ele destrói tudo. Porque o preço da salvação é sangue. Sangue. E a palavra da revelação, ela manifesta nesse tempo agora, para gerar mais salvação. Homens sendo salvos. Precisamos entender isso. Sair do raso e ter mais intimidade, viver no profundo com Deus. Eu vou finalizar com mais um texto aqui de 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo de 8 a 12. E a palavra do Senhor diz assim: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento compassivo, cheios de amor fraternal, misericordioso, humildes. Não pagueis o mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fosse chamado, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Completamente contra os que fazem mal. Seja imitador de Cristo. Mergulhe na palavra. Seja cheio do Espírito Santo, cheio, fazendo bem, refreando a sua língua do mal. A boca que abençoa não pode ser a mesma boca que amaldiçoa. Você não pode abençoar e amaldiçoar. Aonde tem águas doces, não pode ter águas amargas. Lembre-se, os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às orações desse justo. Deus vê tudo. Deus ouve tudo. Então, amados e amadas, mergulhe nas águas profundas.
Comece hoje a sair das águas rasas. Vai caminhando, tá no tornozelo, vai pro joelho, pros lombos e vai e mergulhe. Tenha intimidade, sabe, no secreto. Vá pro secreto, porque ali no seu quarto, onde Deus está em secreto, Ele vai revelar para você coisas que você não imagina. Saia dessa linha de ouro, de prata, de triunfalismo, de riquezas fáceis, sabe, de prosperidade fácil. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Não faça troca com Deus. Apenas tenha Ele como seu Pai. E Ele vai te abençoar. Porque a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. Aonde você estiver, feche seus olhos. Eu vou orar por você. Senhor, Pai, eu peço que o Senhor, aonde essas pessoas estiverem ouvindo essas palavras que vêm de Ti, primeiro que elas sejam curadas emocionalmente, que elas abram a mente delas e elas entendam a Sua palavra. Que não se trata de uma religião, mas a Sua palavra, a revelação que é Jesus Cristo. Que elas venham Te conhecer. Eu quero orar para aquelas pessoas que estão enfermas, doentes, que elas sejam curadas agora em nome de Jesus. Mas eu quero orar para que haja libertação nas casas. Aonde o mal estiver, que ele saia agora em nome de Jesus. Aonde tiver uma opressão, que saia agora em nome de Jesus. Mas que haja paz e que o Senhor reine e que as pessoas conheçam o seu reino. E o seu reino que é eterno, que as pessoas tenham essa eternidade junto de Ti, Pai. Pai, abençoa essas pessoas. Coloca a sua mão sobre ela, por favor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.